Então vamos lá, Camila. Sua infância, como é que foi? Então, retomando, né? Aí eu tive uma infância difícil. É claro que a maioria das pessoas pode dizer o mesmo, né? A gente não vive um mar de rosas o tempo todo. Então teve momentos maravilhosos, mas também teve momentos muito difíceis. Uma dessas dificuldades que eu enfrentei na minha infância, e eu só fui perceber o estrago disso, foi o meu pai, que agora já é falecido há 1 ano e meio, mais ou menos. Ele agredia minha mãe, então aquilo me causou muitos traumas. Só que quando criança, tipo assim, eu tô traumatizada, mas eu corro lá e brinco. Era assim que eu agia. E aquilo ali foi muito difícil. Viver tudo aquilo ali foi muito difícil. Então, da minha infância, a coisa mais difícil que teve foi essa, de conviver, porque eu sou a mais velha. Infância. Então, eu não tinha como ajudar. Ao vivo é assim mesmo. Falha nossa. E eu não tinha como ajudar a minha mãe, né, como eu deveria, a proteger e coisa e tal. Claro que com o tempo isso passou, mas foram anos, né? Eu já estava adulta quando ele parou com isso. E eles se reencontraram, né? De formas de se entender. Então, Deus foi muito bom com eles e os fez entender e pedir perdão e ajeitar as coisas antes que ele falecesse. Glória a Deus por isso, entendeu? Muito bom. Muito bom. Tá certo. Não, mas eu quero saber a parte do bullying, porque eu sei que teve bullying, né? Então, assim, né? Os bullying, na verdade, tudo isso aconteceu porque eu me permitia. Eu achava que era muito engraçado. Eu me lembro do dia que eu perguntei pra Deus qual era o propósito, né? Pra que eu fui feita? E ele falou assim, pra falar de um jeito colorido. Então eu achava que as pessoas fazendo bullying comigo era normal. Isso que eu falei agora é uma explicação do que eu vivi lá atrás. Lá atrás eu não sabia de nada disso. Eu achava super normal as pessoas brincarem comigo de uma forma inadequada, fazerem piada com a minha cara, de tudo, e sempre me colocando pra baixo. Como era seu apelido? Seu pai colocou isso? Tem tantos. Mas você era gordinha ou era maior? Você era maior. Trombalhão. Meu pai me chamava de Trombalhão, mas o apelido do meu pai era carinhoso. Era Trombalhão ou era Dodô, porque eu era uma manteiga derretida e ele falava que eu era a Doriana da casa. Nossa, a Dodô. Na época a Doriana era top. Era top. Chegava ali para um quadro, né? Tal, Isso. Então, Ele me chamou uma época de Mila, mas isso aí, gente, ó, eu era um bebê quando ele falava essas coisas, porque também tinha uma margarina que chamava Mila. E aí ele falava que eu era uma manteiga derretida. Na minha época existia, né? Vamos deixar isso pra lá. Mas o meu pai sempre era um apelido muito carinhoso, porque eu era muito chorona mesmo. Tudo que meu pai falava já estava eu chorando. Eu ainda sou, gente. Melhorou um cadinho, mas eu ainda sou. Se ele tivesse aqui, ele ia falar, minha filha tá certa, né? Chorona mesmo. Então ele era muito carinhoso, mas existiam outros apelidos. Alguns que eu nem quero mencionar, mas existiam alguns apelidos bem difíceis. Tá bom, abafa. Abafa. Agora, um apelido que eu achava muito... Apelido não, né? É uma ofensa. E eu tomava aquilo pra mim, era que eu era burra. Fui chamada de burra por muito tempo. Ia pra escola com aquilo na cabeça, eu sou burra. Eu sou burra, eu sou burra. E aí, quando eu descobri que não era, eu tinha deixado as pessoas colocar uma coisa em mim que... Da onde surgiu isso? Quem foi? Minha mãe nunca me disse isso, meu pai nunca me disse isso. Eu nunca tive dificuldade em aprender algo. Da onde surgiu isso? E eu tomei pra mim, achei que aquilo era uma verdade, vesti uma roupa e falei, sou burra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como pedagoga, eu afirmo para vocês que as crianças não são tão boazinhas quanto elas parecem, tá? Existem crianças que são maldosas mesmo. Mas, nossa, você tá falando que meu filho é mau? Não, na inocência mesmo, mas eles são maldosos, eles gostam de ofender. Não todos, imagina, tem o ofendido e tem o ofensor, tá? Então, assim, prestem atenção no comportamento dos seus filhos. Quem tem criança pequena aí, quem tem sobrinhos, presta atenção no comportamento dele. Se ele age como uma pessoa que muito ofende ou se ele age como uma criança ofendida.
Porque isso, meus irmãos e meus queridos, tem reflexo depois, viu? Depois de muito grande, depois de velho, depois de jovem, coisas que a gente sofreu na infância, traumas como bullying que a gente sofreu na infância, isso influencia depois no nosso futuro. Por quê? Porque é como a Camila falou, se tornou algo tão comum que ela achava que ser burra ela era assim mesmo. E isso não é verdade. Então, prestem atenção nas crianças, assunto muito sério, muito sério. Até comentando aqui sobre o comportamento do meu filho, eu tive que procurar uma psicopedagoga para ajudar nesse aspecto, porque as crianças faziam bullying com ele porque ele é gordinho. Então as crianças, você é gordo, você não corre direito, você é isso. O menino começou a querer parar de comer. Então isso é muito sério. O comportamento dele dentro de casa começou a mudar. Então eu fui atrás de uma psicopedagoga para ela me dar conselhos de como que eu poderia agir. Se isso estiver acontecendo dentro da sua casa ou com crianças próximas a você, preste atenção, procure ajuda, procure orientação psicopedagógica de preferência, que elas com certeza vão ajudar. Eu quero indicar assim uma que está em formação, né? Assim, a minha irmã linda, maravilhosa, Lucimara. Super indico também. Tem muito a acrescentar. Então, a Camila achava que isso era normal, né? Pegou para si e cresceu achando que era burra, né? Cresci achando que era burra. E aí eu fui para a faculdade de nutrição. Eu nem concluí a faculdade. Aconteceu muitas coisas. Só que chegou nessa faculdade, eu comecei a fazer seminários e trabalhos. Faculdade é uma coisa puxada, né? Uhum. Não é a malhação que o pessoal assiste. É um negócio sério, e é muito trabalho, e exige muito, e requer tempo, e requer estudo, e aquilo ali é seu. Não tem ninguém para fazer para você, não dá para chamar um amiguinho, vamos fazer um trabalho em grupo. Não é assim. Não é assim. Na faculdade, alguém que trabalha, que soa, não vai olhar para você e falar assim, é porque eu gosto de você, eu vou deixar o seu nome no trabalho. Isso não existe. E aí eu comecei a perceber que não tinha burrice, isso era uma mentira, que eu acreditei por muito tempo. Eu comecei a notar que aquilo ali era o ponto final, entende? De ser chamada de burra ou de ter essa impressão. Chegou um ponto que ninguém precisava me chamar. Eu olhava no espelho e falava, eu sei que eu sou burra, eu sei que eu sou burra. Eu brincava no ensino médio, no 3º ano, eu falava assim pro meu professor de português, professor Daniel. Eu falava assim, professor, eu só tenho um neurônio, por isso que eu não funciono direito. Meu Deus. Eu mesma ria daquilo que me fazia sofrer. Não era verdade, não. Quando eu comecei a falar assim, pera lá, tem alguma coisa errada? Eu retomei alguns passos que eu perdi por achar que era burra, larguei tudo pra lá. As pessoas ficavam espantadas. Uhum. Quando eu respondia alguma coisa certa, o professor falava assim, mas a Camila respondeu certo. Era motivo de ser ovacionada na sala. Tamanha era a falta que eu tinha comigo mesma. E eu falava, cara, onde é que eu tava? Por que eu fiz isso comigo o tempo todo? Mas isso quis de mim muita maturidade. Eu tive que passar por muita coisa para descobrir isso e poder tomar um passo certo. Por isso que é importante a orientação das crianças desde cedo, desde agora, para não precisar passar por todo esse processo que a Camila passou, para chegar a uma conclusão, graças a Deus, positiva, né? E que, assim, não é porque eu estou na frente dela não, mas ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu convivo. Ela. Isso é testemunho, meus irmãos. É por isso que eu me sinto feliz, me sinto orgulhosa de estar apresentando esse projeto para vocês, porque testemunho é isso, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa simples e não é. Ela sofreu por anos, né? Mas para resumir, me conta como é que você descobriu o diabetes? Então, o diabetes foi um outro choque, né? Eu vim de uma família muito humilde e tal, então a gente tinha pouca informação. E tudo com pouca informação se torna um sofrimento muito mais grandioso. Eu tinha 8 anos de idade, minha mãe estava grávida do meu irmão caçula e eu precisei ficar internada porque eu tinha 8 anos e pesava 20 quilos, 25 quilos. E se muito, né? Porque eu acho que não era nem isso. Ela vai estar assistindo e depois ela vai falar, não era isso não, Camila.
Eu era muito magra, passava muito mal, então eu descobri que tinha diabetes. Só que eu descobri que tinha diabetes e que ia ser diabética só até os 20. A minha mãe disse pra mim que eu ia ter diabetes até os 20 anos. Então eu falei assim, então tá bom. Porque se até os 20 anos eu tô curada, então eu vou estar livre disso. E aí eu fui passar uma consulta com a nutricionista. Chegando nessa consulta, a nutricionista falou assim, ela falou que tinha uns 30, 32, 28, sei lá, uma idade assim. E ela falou, não, eu sou diabética. Eu falei, mas como assim? Você tem mais idade que eu? Você tem mais de 20 anos e tem diabetes? Ela falou, tenho, e eu vou ter pra sempre, até ir embora, até morrer. Aí eu falei, não pode ser. Minha mãe falou que é só até os 20. E aí minha mãe começou a chorar, porque ela tentou não me fazer sofrer tanto naquele momento que ela descobriu, né? E era difícil pra ela também. Você imagina uma gestante tendo que deixar a filha de 8 anos internada sozinha, do outro lado da cidade, porque ela tá grávida e ela tem mais... Pausa pra foto. Desculpa, gente. Ela tá grávida, mas ela tem mais 2 filhos em casa. Então era muito difícil. Então, pra dar uma ludibriada, ela me disse isso. E aí eu descobri que ia ser diabética pra sempre. E aquilo foi muito difícil. Era criança, então era uma realidade fora do comum. A gente já não tinha o que comer e o que tinha eu não ia poder comer mais. Olha como era a minha visão. Eu costumo usar como O Mundo de Bob. É um desenho assim novo que a gente assistiu. Ele enxerga. Nem fala quantos anos você tem. Fala, não entrega, né? O pai dele uma vez fala assim, vai cair um pé d'água. E aí ele vê um pé gigantesco de água vindo assim do céu. Porque é assim que a criança vê. Então era assim que eu via. Eu não ia mais comer, porque não podia comer nada, eu não ia crescer. Enfim, com o passar do tempo, é aquilo que eu falei antes. Eu não cresci, meu marido falou. É verdade, esse bilhete também, gente. Mas com o passar do tempo, eu descobri que não era tão pesado, eu conheci outras crianças, eu fui para acampamento diabético, eu conheci muita gente, então ajudou a dividir o fardo. Hoje eu tenho amigos com diabetes, eu sou mãe, fui mãe 2 vezes, que os médicos, eles não falam que um diabético não pode ter filho, mas o que a gente escuta no consultório é que você corre risco de morrer. Você tá com risco de morrer, você e seu filho, é o tempo todo que você escuta. E às vezes são duros, né? São tipo, pôr um medo em você para que você se cuide. Então eles falam, pode morrer a qualquer hora. Sim. Você vai morrer, ou você ou seu filho morre, vai se cuidar ou não vai. Mas eu sou mãe, fui mãe 2 vezes, não quero mais também, viu? Deus abençoe, obrigada. Amém. Meus filhos já estão enormes, não têm diabetes, eu tenho outra vida. Mas isso também precisou de uma certa maturidade minha para chegar onde eu cheguei. Sim, e o tempo, né? É, isso mesmo. O tempo nos ajuda bastante a enfrentar essas coisas, né? E como é que você levou sua vida? Porque demorou um pouco para você conhecer a Deus, demorou um pouco para você ser quem você é hoje. Um pouco não, eu digo que há alguns anos, né? Alguns anos. Umas épicas. Como é que foi assim? O que você fez da vida? Então, eu fui uma pessoa, eu comecei a viver como se eu tivesse 2 vidas. Eu comecei a viver de verdade há pouco tempo atrás, quando eu comecei a dizer, gente, eu tô aprendendo a ser cristã de verdade. Eu tô aprendendo a caminhar com Jesus de verdade. Porque eu vivia cheia de mitos, cheia de paradigmas, cheia de autorrotulações, cheia de máscaras, capas que eu me impus e a sociedade que eu vivia também me impôs. Então eu fugi. Eu não era o que eu era para ser, eu nunca fui o que eu precisava ser de verdade. Eu sempre fiquei distante de tudo aquilo que Deus me criou para ser. A minha originalidade, o meu propósito, o fundamento para qual Ele me criou, eu fugi de tudo aquilo. Por essas coisas que eu disse, por aceitar rótulos, por aceitar o que a vida me desse, por não achar que eu era merecedora, que eu tenho que ralar muito porque a gente que é pobre nasceu para sofrer, e isso é mentira. Então eu demorei muito para descobrir a identidade a qual o Pai me criou. Sim. Demorei essa Camila nova.
entende? Essa Camila que dá pra conviver com as pessoas, essa Camila que é agradável. Eu ainda tô conhecendo ela ainda. Você era uma Camila, então, difícil. Muito desagradável. Difícil. Muito desagradável, muito cheia de si, muito prepotente, muito orgulhosa. Poxa. Muito... O pessoal fala, você, Camila! Às vezes nós usamos muitas máscaras que abafa, né, esse tipo de defeito gravíssimo sobre nós mesmos. Eu, prepotente, imagina que sou, mas não, imagina, não sou prepotente. Quando você arranca esse tipo de máscara, você descobre, sim, eu sou prepotente. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso? E agora? Porque isso é viver sem a sua verdadeira identidade, né? Você mesmo acaba perdendo tempo e se privando de ser uma pessoa melhor, de ser feliz. É como a minha irmã comentou hoje no post dela, você comete uma autossabotagem. E aí você fica postergando aquilo que Deus tem para sua vida, que Deus criou você para ser, na verdade, né? Então a Camila desagradável entrava em ação. O tempo todo, né? Eu glorifico a Deus que eu descobri isso em tempo. Eu tenho 30 anos, com muito orgulho, mas que bom. Eu vivo hoje, entende? Eu não empurro a minha vida com a barriga. Mas tem gente que vai descobrir isso, ó. Tem gente que vai descobrir que viveu uma vida que não era dela muito tarde, às vezes. Não dá nem mais tempo de fazer o que devia. Então, se eu pudesse ter passado por isso antes, também passaria. Mas eu acredito que Deus fez tudo no tempo certo. Eu ainda tenho tempo de fazer tudo que Deus tem planejado pra mim, ainda tem tempo. Então, eu não me arrependo. Não digo que eu não tenho defeito. É porque agora você não tem mais nada disso. Não, minha gente. Meu marido bem sabe, meus pastores também sabem, os amigos de infância, o que é viver comigo. Não é fácil, mas eu não sou mais prepotente, eu não sou mais arrogante, eu não sou cheia de mim. Quando as pessoas esbarram em mim, não é isso que sai, entendeu? Então eu passei muito tempo sendo aquilo que não era, que não tinha nem um propósito, não estou dizendo um propósito divino. Quando alguém contrata uma pessoa para trabalhar numa empresa, ela tem um propósito lá naquela empresa, ela vai chegar e vai fazer tal função. Eu não tinha função, eu falava, é isso aí. É isso aí, vou empurrar com a barriga, vambora. Foi muito namoradeira? Muito. Essa pergunta não podia faltar. Meu Deus do céu. Olha, isso porque eu fiz um toque pra não esquecer algumas coisas, mas eu nem comentei essa. Eu falei, não, senhor, vai passar ilesa. Não, mas. Nossa, eu dei muito trabalho pra minha mãe, pro meu pai, o meu irmão. Inclusive, ela está assistindo, viu? Te amo, mãe, obrigada por ter me aguentado. Ela pode confirmar se isso é verdade. É verdade, não é, mãe? Eu dei muito trabalho. Eu tenho um irmão que fala assim, o Victor. A Camila deixou de ser piriguete quando foi pra igreja. Chegava na igreja, ainda queria namorar os meninos da igreja. E eu falava, oh meu Deus, me ajuda. Namorou os meninos da igreja. Casou com um dos meninos da igreja. Casei com o menino da igreja. Sim. Não, mas por que eu fiz essa pergunta? Porque tem pessoas que têm esse tipo de comportamento e não sabem como é que isso se desenvolve. Sabe? Você não... Todos os comportamentos que nós temos não se desenrola do nada. Tem gente que é de boa, foco, né? Sossegado, mas tem gente que é assim, apavorado. Eu vou morrer solteiro, eu preciso namorar, eu preciso casar. E não entende o porquê tem esse tipo de comportamento. Por que eu perguntei isso pra ela? Porque a Camila, ela tem 30 anos, agora, né? Mas... 29,5. 29,5, igual dizia o seu Miro, pai dela. Mas ela começou a dar trabalho, entre aspas, né? Cedo. Ainda nem curtiu a adolescência praticamente, né? Pontuando aqui que a Camila não dormia com um e com o outro, não. Mas começou a dar trabalho, assim, de namorar, de paquerar, muito cedo. E vamos tocar num assunto bem delicado aqui, que eu senti de Deus de falar, tá bom? Isso aqui é regido sempre pelo Espírito Santo, é sempre regido por Deus. Glória a Deus. E eu queria tocar nesse assunto. Como é que você acha que isso se desenrolou? Porque nós sabemos, como cristãos, que a questão da maldição hereditária, ela não existe.
É comprovado que ela não existe. Mas a questão da história continuada, dos péssimos exemplos que tem entre a família, isso é possível ir de geração em geração. E o que você acha que aconteceu para que esse tipo de comportamento chegasse na sua vida tão cedo? Então, no meu caso, foram duas coisas que eu fui descobrir bem depois. Uma com o mundo físico e uma no mundo espiritual. O mundo físico é porque eu vim de uma família que tudo era festa, tudo era bagunça, mas nada... Isso não é pecado, né? Não é pecado, mas é que nada, é como a pastora Ju falou, nada... Aqui é regido por Deus, mas nada naquelas festas, aquelas coisas, eram regidas por Deus, entende? Então eu via adulto dançando até o chão, aquela época do El Chan, então aí eu me acabar de dançar, eu entendeu? Não. Eu não podia, né? Eu sabia todas as coreografias, mas não podia. Gente, era pior ainda. Dançava com os olhos, viu, gente? E Que a difícil, cabeça? né? Que difícil. Enquanto eu tava lá tirando foto e requebrando tudo, ela dançava com os olhos. Eu vi, eu tava lá. Então, eu aprendi. Meu pai me ensinou a dançar forró. Eu tenho muito orgulho. Que se ele tivesse vivo, eu ia dizer: pai, eu tenho muito orgulho de ter aprendido a dançar forró. Olha aí, ele me ensinou. Humberto, olha aí, ó, a diaconisa do forró aqui, ó. Ele me ensinou a dançar forró. E aí eu ia pras festas e chamava atenção, porque uma criança tão pequena e dançava com todo mundo que você pudesse imaginar. Todo mundo que queria dançar comigo, eu dançava e requebrava até o chão quando era o tchan e não sei o que. Então eu sempre fui muito voltada pra isso. E eu gostava, né, gente? Sim. Ninguém me forçava, não era uma coisa obrigada. Vá, Camila, dança. Não, quando tocava a música já tava eu lá. Hoje em dia, se tocar a música eu tenho que me segurar pra ir lá dançar. Imagina antes, quando eu era criança, não tinha juízo. Mas a outra parte, que foi um pouco mais pesada, foi a do mundo espiritual. Eu descobri que eu tinha uma maldição, né? Eu nunca fui, como eu posso dizer, esse demônio que eu vou falar agora, ele nunca me possuiu, mas ele sempre me acompanhou, ele sempre me influenciou. Por isso que eu disse que o assunto é um pouco delicado. É, um pouco delicado, é muito delicado. Sim, eu bastante. Era criança, eu estava assistindo um filme de terror, eu não lembro de nada, não lembrava de nada disso. Isso quem me trouxe a memória foi o Senhor, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. Quem dirás um filme com 8 anos de idade que os vizinhos estavam assistindo, nem era eu. Então, depois eu te pego, meu marido fazendo piada. Então, eu tava assistindo esse filme e eu vi um demônio, um bicho, né? Porque eu não sabia que era um demônio. Eu vi um bicho horrível, morrendo, muito feio mesmo, em que ele se esfregava nas pessoas, era o jeito dele matar a pessoa. Eu lembro o que o Senhor me deixou lembrar até ali. E eu lembro que eu olhei para aquilo ali e fiquei admirada. Falei, nossa, que coisa feia. Eu nem piscava. E riram de mim. Quando eu tava olhando, falaram pra minha mãe, olha lá, Anice, Camila vendo aquilo ali e tal, e não pisca e não olha. E aí, desde aquela época, eu comecei a ser diferente. Eu comecei a gostar de roupa curta, que exibisse meu corpo, decote, tudo que era extravagante, que chamasse atenção, que algum homem fosse olhar pra mim, era o que eu queria, era o que eu gostava. Só que os meus pais, no pouco entendimento que tinha, não sabia. Eu também não sabia, entendeu? E se eles soubessem, minha mãe tá ouvindo isso hoje, a minha mãe, se ela sabe de uma coisa dessa, ela teria agido na mesma época. Que mãe que vê um filho passando por um problema e não vai lá tentar ajudar, tentar tirar a criança disso? É claro que ela teria me ajudado, mas isso me acompanhou por muito tempo. Ainda casada eu tinha esses problemas. Nunca traí meu marido, nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu dava tanto trabalho pro meu marido. Sim, então vamos entrar nesse tópico do casamento. Ele tá aqui se benzendo. Ele tá aqui. Peraí que eu vou orar por ele, viu, gente? Peraí. Como é que foi a parte do seu casamento? Foi bom? Foi difícil? O meu casamento... Eu acho que o seu casamento foi que nem a conversão, né? O começo um pouco complicado, mas depois foi se ajustando. Eu fui pra igreja, eu me converti com 17 anos. Aí eu vivi a vida toda dentro da igreja achando que era crente e não era. Eu descobri que eu sou crente faz 5 anos, de verdade. E com o casamento foi a mesma coisa. Meu casamento, meu namoro foi pouco,
Eu namorei 6 meses. Eu noivei com 6 meses. Eu fui capaz de noivar. E eu casei com 7 meses de namoro. Eu tô com meu marido há 12 anos. E glorifico a Deus por isso. Eu tinha 19 na época. Mas eu fico pensando, o que ia ser de mim? Porque eu tava com aqueles problemas todos. Eu não sabia ainda que eu tinha esses problemas. E eu ia ficar rodando de mão de namorado. Eu não queria isso pra mim. Hoje em dia, nossa, eu glorifico a Deus. Porque Ele pôs um homem na minha vida. Que me deu trabalho, gente. Mas o trabalho que eu dei também, ele segurou e falou, não solta a Camila. Não adianta. Ai, glória a Deus. Eu gosto de gente assim. Não solto. Ela é minha testemunha que ele falava, não arreda em o pé. Em alguns momentos eu fui triste muito, né? Mas agora, graças a Deus. Nada é perfeito. Não é? E aí ele falou assim, não larga mão e tal. E cuidou de mim, me protegeu às vezes de mim mesmo e eu não sabia. Mas ele também me deu bastante trabalho, né? Quem não escutou o primeiro conto do seu testemunho, que foi com o Adriano Claro, vai lá. O meu digníssimo, vai lá e assiste, que vocês vão entender qual foi o tipo de trabalho que esse homem me deu também. Então, até a gente conseguir... Eu tinha 19 e ele tinha 19. A gente casou, eu fiquei grávida. Eu nem olhei pra cara dele direito, já fiquei grávida. Então, 2 muito novos, imaturos, com um filho. E aí, larguei faculdade, larguei tudo pra ter o bebê, pra ficar com ele e tal. Ganhei o bebê, vou voltar pra faculdade, porque eu tenho ajuda, então eu vou voltar. Voltei pra faculdade e fiquei grávida de novo. Você tá fazendo qual faculdade? Nutrição nessa época. Nutrição. Aí eu falei, vou voltar. Não volto mais. Agora... Fiquei grávida de novo. Aí o pessoal falou, nossa, o que foi? É só falar que vai estudar? Eu falei, gente, tô grávida de novo. Como a gravidez é de risco, tem que ficar muito no médico, eu perdi muita aula. Eu falei, então é melhor trancar, né? Não vou pra frente. Então você imagina, nós dois com 22, eu já tinha os 2 filhos. É muito novo, né? Acho que hoje eu ia saber criar um filho melhor. Naquela época, meus filhos... pegou uma Camila perebenta ainda, uma mãe difícil. Glória a Deus que eu sempre tive ajuda. O Dri, apesar de toda a dificuldade, também sempre teve presente, sempre foi pai junto comigo. Então a gente foi aprendendo a lidar e é isso aí. Eu acho que na vida de todo mundo ninguém nasce sabendo. Então cada dia era um aprendizado, uma coisa nova, um jeito de lidar. E cada fase as crianças apresentam uma coisa que você tem que resolver. A gente passou por tudo isso. Hoje em dia, se vocês me perguntassem há um tempo atrás, a pastora Ju me perguntou, você casaria? Eu falei, mas nunca. Eu não quero casar, é horrível ser casado, detesto casamento. Olha, nossa, eu só tenho dificuldade, não tem nada de bom. E ela olhava e ria. Hoje eu te faço a mesma pergunta, você casaria de novo, Camila? Casaria, gente, casaria de Deus. Eu fui feita pra ser casada, minha gente, vocês não têm noção. Casaria de novo, com a mesma idade, porque as pessoas falam, eu faria diferente. Como se naquela época você não tinha a maturidade que tem agora? Não tenho. Lá atrás você faria tudo do mesmo jeito, de acordo com o que você tinha nas suas mãos. Sim. Então eu casaria de novo, porque valeu a pena. São 12 anos que nós estamos juntos. Os meus filhos são saudáveis em todos os sentidos. Entendeu? Eles são meus amigos hoje em dia. Eu posso ser uma mãe que é amiga, que cobra deles, mas que ele pode contar comigo para tudo, para o que deve é. Mãe, pai, é isso aí mesmo. Com entendeu? Certeza. Vamos descobrindo os problemas e vamos resolvendo. Então, eu casaria sim. Você que é solteiro e tá aí com o seu preparado, com a sua preparada. Eu tô tão assembleana hoje. E deixa eu falar uma coisa para você. Você que é solteiro e tá ouvindo aí as más influências, porque pessoa que fala mal de casamento é uma má influência, você vai me perdoar, viu? Não tô dizendo que casamento é um mar de rosas, mas ser casado é uma das melhores coisas que tem, tá bom? Porque você constrói a sua história, você constrói sua identidade como mulher, como marido, como pessoa na face da terra, não fica uma pessoa sem propósito. E eu não estou generalizando que todos os solteiros não têm propósito na vida, Deus me livre, longe de mim. Não é isso que eu quero dizer. Mas você ficar à mercê de conselhos de pessoas machucadas, amargas, que não tá a fim de lutar para ter um casamento bom, cai fora dessa. Não vale a pena escutar,
tá bom? E também não vale a pena você ficar dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento que Deus já saiu faz tempo dele, por conta justamente de não ser uma solteirona do bairro, o solteirão da vez. São linhas finíssimas e propósitos iguais e muito diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, se junta com pessoas que têm um propósito na vida. É isso mesmo. Que saiba, não é só porque eu não gosto que é ruim, entende? Eu queria deixar isso bem claro para você. Não é só porque o seu casamento ou o casamento do fulano, do ciclano, não deu certo que o do resto não tem que dar também. Não casa não, boba. É perca de tempo, pelo amor de Deus. Você acha que tá difícil? Casa pra você ver. Você tá estragando a sua vida. Eu acho ridículo essas frases. Eu não concordo com isso, tá bom? Não concordo. Eu simplesmente olho assim e falo, mas não é só porque é ruim, foi ruim a sua experiência que a da outra tem que ter, meu amigo. Não funciona dessa forma. Então, o pensamento da Camila é um dos mais comuns que tem. Não casa não, o casamento é horrível, é trabalhoso, não é fácil mesmo não. As perigosas lá fora, quando vê os maridos da... Mas não sabe o trabalho, o processo que é pra gente ter um casamento abençoado, né? Então, porque ela só vem a aparência, né? Nossa, que homem bonito e tal. E aí sim você pensa assim, mas eu sei o trabalho que é pra ele ser esse homem que ele é hoje. Sim. E eu sei o que eu passei com ele pra ele ser o que ele é hoje. Aí elas veem a aparência, se encanta pela aparência, mas quem se encanta pela aparência se estrumbica toda depois. Casamento é história. É isso tá aí. Bom? É um legado. Já teve gente que perguntou pra mim, mas pastora, você não se incomoda com as meninas? Quando vê o pastor fica... Ei, pastor, eu falei, eu fico só na observância. As meninas começam a rir. Eu fico só observando. Por quê? Porque o Adriano mesmo já sabe colocar essas irmãs ou essas Você tá falando do seu Adriano ou do meu Adriano? Dos dois. As duas coisas. No lugar. Eu fico só observando. Eu falo, não queria ser ela. Quer ver. Vai levar. Mas demorou pra isso acontecer. Então, casamento é bênção, sim, tá bom? Não caiam nessa de que casamento não presta. E se tiver que casar, case sim. Se Isso precisar mesmo. de conselho, procure pastora Gil. Nossa, que... Pula essa parte. Ai, meu Deus. Então, assim, pra resumir aqui, a gente tem, oh meu Deus, menos de 20 minutinhos. Tá acabando. Eu quero saber a parte que você falou que, tipo, você não sabia o que você queria. Né? Nunca sei o que eu quero, nunca sei para onde vou, qualquer caminho serve. Não quero que você volte lá atrás, mas depois do casamento, depois da maternidade, depois da faculdade, isso ainda acontecia com muita frequência na sua vida. Aconteceu. Muitas vezes. Algumas muitas. Porque por mais que tudo isso estava acontecendo comigo, foi tudo muito próximo, tudo muito rápido. Então eu casei e já fui mãe, e aí fiz um vestibular, passei para uma outra faculdade que é de pedagogia, que eu sou formada hoje. E aí eu fui descobrindo, né, algumas coisas. Eu fui descobrindo inteligência, eu fui descobrindo estratégias que eu tinha para agir. Você também é formada em Libras, né? Sou formada em Libras também. Olha que maravilha. Sou pós-graduada em Libras. Eu fui descobrindo funções, coisas novas, um jeito de ser mãe que edificasse meus filhos, um jeito de ser esposa melhor, mas não adianta ter essas funções e você continuar sem saber a sua essência. Perdida. Continuar perdida. Então eu era um amontoado de coisas, eu não era alguém com um propósito, eu não sabia para que eu fui feita, o que me originou, o que Deus pensou quando Ele estava me formando. Essa aqui vai ser minha filha que vai fazer tal coisa. Eu não sabia. Então eu acabava sendo um amontoado de funções. Eu era uma boa esposa, porque eu aprendi táticas para ser uma boa esposa. Não porque essa era a minha essência. Eu era uma boa mãe, porque eu aprendi jeitos de cuidar bem dos meus filhos. Não porque essa era a minha essência. Eu ministrava muito bem, porque eu aprendi um jeito de ministrar muito bem, não porque aquilo fazia parte de mim. Então eu estava bem perdida, porque eu precisava me achar, eu precisava descobrir, até que
Eu passei por uma escola de autoconhecimento. E me conhecendo, eu pude conhecer o meu Criador. E aí descobri que ele não era um pai tirano, que estava pronto para me dar uma chinelada quando eu aprontasse. Falando, passa aqui, Camilo, o tempo todo. É que o meu pai era assim. Passa aqui, neguinha. Às vezes o meu só olhava. Meu Deus. Olhar da morte, gente. Eu não gostava, não. Hoje em dia, as mães morrem de falar, morrem de olhar e as crianças estão pisando, tá matando, tá bagunçando. Uma coisa eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe. Eu falo assim, Richard, não deixa eu ir aí não, porque se eu for, e tem que cumprir, viu, gente, a palavra. Você não vai quebrar a criança, viu? Não vai estourar o filho para dizer que tem palavra, não é isso. Mas a criança, ela entende que os pais, eles têm limites, certo? Então, o seu filho aí vai pingar até o último. Até saber o final do seu limite. Até saber o final do seu limite. Mas quando você fala, por que eles não fazem isso com os pais? Porque os pais têm um limite logo de cara. É papo. Acabou. É uma palavra só. E já era. Mas com as mães eles sabem que pode... Principalmente se for aquele dia que ele fala assim, não, hoje eu vou apanhar da minha mãe. Hoje eu vou aprontar. Até minha mãe não aguentar mais, aí ela vai me estourar. Mas hoje, então nesse dia ele vai pegar o limite, ó, e vai esticar no máximo, né? Sim. Me desculpa aqui, mas eu não aguentei esse comentário que o Marcos fez aqui, que ele disse que tá para titio. É ruim de tá para titio, menino. Então, deixa de ser esquisito. Peraí que nós vamos morar, viu? Peraí que nós vamos morar pra vir uma varoa pra tu, viu? Vai casar sim, senhor. Vou publicar uma foto do Marcos no meu status, você vai ver o titio que vai aparecer, viu? Nós vamos colocar assim, perfil do Marcos, solteiro. Solteiro, é isso aí. Bombeiro ainda. Ei, bombeiro, minha gente. Só que é assim, Marcos, você tem que também saber selecionar. Vai aparecer um monte. Um monte. Mas, meu filho, se for da Lila, tu não vai querer, né? Inclusive as perigosas. É, isso aí. Tem que passar por um aval, viu? O Marcos Bravo está solteiro, viu, minhas queridas irmãs que estão por aí assistindo? Tem umas que só tá de olho, assim, lá de longe. Hashtag compartilha, viu? Fica a dica, viu? Nada de pra titio o quê, rapaz? Titio, uma vergonha nessa cara sua. Ai, meu Deus. Mas brincadeiras à parte, a gente ama você, viu, Marcos? Deus abençoe sua vida. E já estamos esperando você aqui, viu, moço? Vamos lá. Então, assim, eles sabem, né? Tá, é o nosso sangue. Uhum. Mas, ai meu Deus, já acabou o tempo. Vamos lá. Quando foi? Tá, você viveu essa vida de perdição aí, não sabia o que queria, não tinha uma identidade. Quando é que Deus resgatou isso para você, de novo? Quando é que você resgatou isso para sua vida? Então. Quando é que você voltou? Porque a gente já era, mas a gente sai. Então é necessário voltar. Não dava pra morrer e nascer de novo. É essa vida aqui que eu tenho, então é isso aqui que eu tinha que aproveitar. Então eu fui para uma escola, essa escola que eu falei pra vocês, uma escola de autoconhecimento, chamada Face a Face. Face a Face com sua identidade, se eu não me engano, é assim, isso não é? mesmo, lá do Evangelho Quadrangular, a qual nós fizemos parte durante muitos anos. E é uma bênção, pastor Marcos, pastor Anivalda, uma bênção na vida de todos que conhecem e de quem também quiser conhecer, é uma bênção. E assim que tudo isso passar, gente, vamos fazer a escola face a face com a sua identidade. E se estiver muito longe para vocês, já vou fazer logo o marketing. Vem para cá, para a escola Mecânica da Alma. É isso aí. Tá bom? Eu já ia falar Tanto também. uma quanto a outra é uma bênção. E é como meu irmão falou, do Ezequiel. Mecânica da Alma e escola face a face com sua identidade, casamento perfeito. Casamento perfeito. Se você tiver a oportunidade de fazer uma dessas escolas, entre em contato com a gente, Mecânica da Alma, e na escola face a face, procura o pessoal lá da Quadrangular do Itaim. Vocês não vão se arrepender. Nem um pouquinho. Bênção. Nessa escola mesmo, houve muitos ensinamentos e eu descobri que eu era aquele amontoado de coisa e na maior parte deles também defeitos, né? E eu tinha todos eles, eu achei que não tinha. Eu peguei aquele pedacinho, pus dentro do bolso, falava, não, eu sou humilde. Mas eu que sou tão legal, que faço todo mundo dar risada. Eu que sou tão da hora, quem é que fica triste perto de mim? Não, eu sou muito legal. Então eu não sou orgulhosa no bolso. Não, eu não sou isso aí, e no bolso. Então eu descobri que a maior parte
quando Jesus fala assim, bom é Deus, ele tá certo, viu? Porque a gente não presta mesmo. Se tratando tudo isso, a gente ainda tá mal, você imagina antes como é que era. E aí o Senhor foi tirando, mas foi de uma vez assim, ó, pá, arrancou. Eu lembro que eu fiquei por muito tempo assim, ó, sabe, quando não sabe de onde veio, pra onde vai, o que aconteceu, onde caiu. Quando alguém fala assim, alguém anota a placa que eu não vi nem quem foi que me bateu, então, era assim que eu tava. Porque eu não sabia nem como é que eu era, nem qual eram os traços da minha personalidade. E aí eu comecei a descobrir. E aí o Senhor foi me mostrando, não, você é aquela que eu fiz para saber falar com as pessoas, você é aquela que eu fiz para instruir do jeito certo, você é aquela que eu fiz para fazer sorrir, mas não é para rir de você. Isso. Você não é palhaça de ninguém. Tem uma diferença muito grande aí. Não sorriem para mascarar a sua dor, para fazer as outras pessoas sorrirem e você tá destruído. Isso não faz parte da sua identidade. Deus não te criou para fazer os outros sorrirem e você está destruído. Porque mais cedo ou mais tarde isso aparece e da pior maneira possível. O preço é alto. Muito alto. Tem gente que tira a própria vida, dá cabo da própria vida, porque sorriu, fez todo mundo sorrir, encantou todo mundo, coloriu o mundo de todo mundo e o dele se acabou. Então, eu até estou completamente arrepiada em falar isso. Escute isso da parte de Deus. Não se deixem levar por tais coisas. Procura ajuda. Corra atrás de ajuda. E resgate a sua identidade, como a Camila fez e muitos outros. E eu, e o pastor Adriano, e o Adriano e muitas outras pessoas. Procure ajuda. Vai dar certo em nome de Jesus. E o que é legal falar também é a ajuda certa, né? Sim. Porque se você olhar nos filmes, no mundo da música, no cotidiano que a gente vive, a gente sempre conhece um cantor que se matou, um ator que se matou, mas o segredo não era a fama, muitas pessoas, o dinheiro, cada um tem alguma coisa para falar assim, não, isso aqui é o meu tesouro, o que eu queria, o sucesso para mim era o dinheiro, o sucesso para mim era a fama, e a pessoa não estava bem, só que ela não conseguiu falar. Então o jeito que resolveu foi tirar a vida. E também tem gente que vai procurar ajuda e procura ajudas em coisas que não são saudáveis e aí acaba ficando um pouco pior. A minha irmã tinha uma amiga que ela era muito assim, aí ela achou ajuda num grupo de amigos e se andou mais com ele, construiu um elo com eles, mas eles se furavam, eles se penduravam com ganchos, ela fazia, eu não sei nem o nome, gente. Ela colocava uma corrente assim pelo pescoço, às vezes pelas costas. Eram furos, eram marcas, machucados muito grandes. E ela se pendurava por aquilo ali. E aí diz que aquilo ali trazia paz, trazia uma coisa muito boa, mas não trazia. Não trazia, porque o futuro daquilo ali não era muito bom. É importante mesmo procurar a ajuda correta. É isso aí. Psicólogos, psiquiatras, pastores de confiança. A gente sabe que está difícil, mas existem. Por favor, existem. Todos esses que eu estou falando existem. Ajuda médica para a saúde. Tem gente que tem compulsão alimentar. Tem gente que não quer se alimentar de forma nenhuma. São de N formas que essas doenças aparecem quando você... E eu não estou falando só de uma depressão, tá? Porque tem pessoas que se escondem assim e nunca teve uma depressão, que é o caso da Camila. Eu também nunca tive uma depressão e também já fui dessa forma, de me enquadrar com o que os outros queriam, mas eu não vou falar meu testemunho depois, tá? Depois. Eu vou ver na minha agenda o dia que dá pra me contar. Continua, gente. Então é muito bom. E o conselho que a gente deu aqui sobre o casamento, de que não é porque um deu errado que nenhum vai prestar, a mesma coisa eu digo de pastores, de psicólogos, igrejas, de pessoas sérias, de igrejas, entende? Existe uma igreja séria, alguém que vai te levar para Jesus de verdade, vai te ensinar o caminho para você poder trilhar sozinho, perto de você. Só que você precisa procurar bem, é difícil mesmo, mas você acha. Não é porque um não presta que nenhum deles vai prestar, entende? Então nessa fase eu me encontrei. Eu não vou dizer pra vocês que eu me encontrei por completo, porque a gente nunca tá acabado. Quando acaba a gente morreu, né?
A gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para se encontrar. Então essa Camila nova, eu ainda tenho muita coisa que eu ainda tô conhecendo, que eu achava que eu não era capaz lá atrás e hoje em dia eu sou. Eu não sabia falar como eu tô falando aqui pra vocês e eu descobri que eu sei. Por mais que eu sempre falei, falar coisas dissolutas e ter uma conversa legal e saudável é bem diferente. Sim. Olha, a gente também não pode deixar de mencionar novamente o nosso amigo Fred. Isso. Fred Rodrigues. Verdade. Quer um Fred. psicólogo abençoado? Procure o Fred Rodrigues. E não, nós não estamos recebendo nada para ficar fazendo propagandas. Mas tudo que é bom precisa ser compartilhado. Por isso que nós falamos da escola Face a Face, da Mecânica da Alma, da minha irmã como psicopedagoga, do Fred. Um abraço, Fred. Deus abençoe sua vida, viu? Como psicólogo e muitas outras coisinhas, né, que ele tem. Então procure mesmo uma ajuda abençoada e tá aí o nosso amigo Fred, que vocês podem... Fred me ajudou muito. Sim. Fred sabe que ele tem uma intercessora. Fred, um abraço. Eu sou... Duas, então. Ela. Eu sou... Sempre que eu oro, se eu pensar no Fred, eu oro por ele. A minha dívida com ele é de gratidão. E vai sempre ser, porque o que ele me ajudou, o que ele ajudou o meu marido, os meus amigos... Não tem preço, nada vai poder pagar. Ele é um profissional, ele recebe por isso, mas nada vai pagar o que ele fez e o que ele faz pelas pessoas que a gente indica e que a gente ama. Obrigado, Amém. Fred, viu? Amém. Meus irmãos, então, caminhando aí pro final, já quero logo a semana que vem. A minha semana, eu costumo dizer que tem gente que tem os dias, né? Certinho para ter os preferidos. Eu tenho todos os dias, segunda, quarta e sexta e domingo. Eu já acordo falando, sextou! É isso aí. Então, para mim, todos os dias da semana são importantes. E eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que continuaram aqui conosco. Eu vi que bastante gente deu uma passada por aqui e outros estão até agora, até o fim. Deus abençoe a sua vida. E aquilo que a gente falou no começo, se você achar que alguém precisa ouvir o testemunho da Camila, marca alguém, compartilha com alguém, tá? Vai ser bênção. E eu também queria pedir uma ajudinha de vocês, para vocês se inscreverem lá no meu canal no YouTube, Jusilene Nunes, tá bom? Porque os testemunhos vão ser disponibilizados lá também, tá? E quanto mais inscritos e mais compartilhado ele tá? Fica melhor a informação, o YouTube entende que essa informação precisa ser passada para outras pessoas. E eu queria pedir a ajuda de vocês, para vocês dar um joinha lá no meu canal e se inscrever, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Camila, Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigada por estar sempre presente quando a gente precisa. E até mesmo quando a gente não precisa, eu falo, mas menina, que dia é mesmo que você vai parar mesmo assim pra, né, pra descansar, né, pra dar um sossego? Ela é assim, graças a Deus que quando a gente se permite ser tratados pelo Pai, o Senhor ele nos muda de uma tal forma que nós ficamos assim, tanto para nós quanto para as pessoas que estão à nossa volta. Então, Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigada por Eu que ter agradeço. compartilhado o testemunho. Sei que foi uma bênção, né? E tchau, meus queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Tchau.